É isso aí, pessoal. Agora mais uma lista de vídeos aqui no nosso canal para atender a galera que está estudando matemática financeira. E aí já pode surgir a primeira pergunta: Kanashiro, essa aula não é de matemática financeira? Então por que você colocou essa calculadora aí na chamada? É porque a gente não vai trabalhar com a 12C ainda, pessoal. Essa é uma aula de base, é uma aula para quem está iniciando sua jornada no aprendizado de matemática financeira. Mas na sequência virão novos vídeos aí e a gente vai trabalhar sim com a calculadora financeira. Então, se você já sabe um pouquinho de matemática financeira, já domina alguns conceitos básicos, eu posso lhe dizer que esse vídeo não é para você. Esse vídeo é para aquele aluno que tem dificuldade na conversão do percentual para os números decimais, que tem dificuldade na montagem do raciocínio, de saber por que o cálculo é aplicado daquela forma. Se esse aluno é você, fica comigo até o final, serão 5 exercícios resolvidos passo a passo para você. Aliás, se você quiser tentar fazer primeiro ou acompanhar a gente, clica no link aí embaixo e baixa o exercício para acompanhar. E agora vamos deixar de conversa e vamos iniciar a nossa aula. Então temos aqui na nossa lousa o primeiro enunciado. Renata acabou se esquecendo de pagar uma das contas de energia da sua residência. Como de costume, ela precisou pagar juros e multa pelo atraso de 2 meses. Sabendo que o valor da conta era de R$ 160 antes do atraso e que a multa é de 1% e os juros de 3% ao mês, o valor pago a mais na conta devido ao atraso foi de... Primeira coisa, uma conta de luz dessa já seria muito bom, né, gente? Mas vamos lá ver o que está importunando a vida da Renata. Primeira coisa, a gente vai calcular a multa. A multa será cobrada de forma única, pois é um valor acrescido logo após o atraso. E segundo o nosso enunciado, ele é de 1%. Então, como eu havia dito a vocês sobre o nível básico da nossa aula, vamos, antes de seguir com essa aula, fazer a conversão de 1%. Como é que eu faço isso? Bom, sempre que você tiver dúvida, você vai pegar a taxa proposta pelo enunciado ou pela situação real da sua vida e dividir por 100. Então ficaria assim, ó, 1 dividido por 100 é igual a 0,01. Aliás, pessoal, eu vou pedir para que você faça isso sempre nesse início de configuração do cérebro, até o seu cérebro treinar a fazer essas conversões, porque principalmente abaixo de 10% costuma dar uma confusãozinha na cabeça do pessoal. Acho até que vale uma aula só de conversão depois. Se você quiser uma aula de conversão de taxa para número decimal, deixa seu comentário aí que a gente vai preparar uma aula com esse assunto. Então, como ficaria nosso raciocínio agora para cálculo da multa? Eu tenho lá 160 vezes 0,01 e a Renata vai pagar então R$ 1,60 de multa. Agora vamos ao cálculo dos juros. Segundo o nosso enunciado, o juro é de 3% ao mês. E agora a gente vai usar uma formulazinha que de início eu vou usá-la, sim, eu vou mostrar, porque todo e qualquer livro que você for buscar, essa fórmula vai estar lá. E o que diz essa fórmula? Vamos traduzir essa fórmula aqui. O juro é igual ao capital vezes a taxa de juro vezes o tempo. Então, o capital será de R$ 160. A taxa de juro, 3% ao mês. E o tempo é o tempo que a Renata atrasou o pagamento da conta, que é de 2 meses. O que você precisa fazer? Substituir esses valores na fórmula. Dá uma olhadinha lá. Juro é igual a 160 vezes 0,03 é o 3% convertido, como a gente fez aqui, vezes 2, que é o período de atraso. Como ficaria então nossa continha a partir de agora? Eu tenho ali, depois de resolvido, o valor de R$ 9,60. E aí, atenção, o que é que o problema está nos pedindo? O valor pago a mais na conta. Então, nesse caso, a resposta seria R$ 11,20. Muito cuidado em relação às perguntas finais das questões, porque existe uma tendência aí da gente somar o juro com o valor que representa o capital e informar, por exemplo, R$ 171,20. Mas aqui o que ele está pedindo é o valor pago a mais na conta. Certinho, pessoal? Vamos para a segunda questão?
A segunda situação diz o seguinte: na aquisição de um novo imóvel, Rodrigo decidiu construir armários planejados. O valor dos armários planejados para toda a casa, mais o serviço do arquiteto, deu um total de R$65 mil. Caso o Rodrigo decida parcelar, o valor pago terá juros simples de 1% ao mês. Sabendo que ele pagou após um ano, o valor pago de juros foi de... Então, atenção, ele quer saber somente dos juros. Então, vamos iniciar o nosso raciocínio. Voltamos com a nossa formulazinha. O que eu tenho lá? Juros é igual a capital vezes a taxa de juro vezes o tempo. Que ao fazermos a substituição, temos aí 65 mil vezes 1% vezes 12. Para facilitar a nossa vida, vamos fazer a conversão para decimal e nós teremos 1 dividido por 100, que é igual a 0,01. O juro será de 65 mil vezes 0,01 vezes 12. Lembrando que nós estamos em exercício de juros simples, por isso esse formato de cálculo. Para juro composto vai mudar, mas aguenta aí que hoje é aula de juros simples e a gente não vai falar nada disso. Segue o raciocínio e nós teremos então 65 mil vezes 0,12, que ao ser resolvido traz para nós um valor de R$ 7.800. Portanto, o valor pago de juros foi de R$ 7.800. E aí, pessoal, tá gostando da aula? Tá pegando legal aí? Tá bem detalhado? Inscreva-se no canal, deixa seu like, deixa sua opinião, isso faz o nosso canal crescer e ajudar mais gente que esteja precisando como você agora. E chegamos ao terceiro exercício. Silvio decidiu iniciar um novo negócio com a venda de anéis e brincos feitos de ouro para montar seu negócio. Ele recorreu à sua amiga Laís, que lhe emprestou R$ 15 mil. Esse empréstimo foi feito a juros simples, com uma taxa de 5% ao ano. Olha aqui, presta atenção agora, hein? Que agora é ao ano e não ao mês, como nós vimos nos outros exercícios. Suponha que ele consiga pagar a sua amiga após 6 meses. O valor da dívida será de... Então vamos montar aqui o nosso raciocínio, vamos seguindo direitinho e organizar todos esses dados. A nossa fórmula será juros, que é igual a capital, vezes a taxa, vezes o tempo. E aqui é interessante que nós façamos uma conversão para 6 meses, porque veja bem, a taxa combinada entre eles é anual. E o problema está sugerindo a possibilidade do Silvio pagar com 6 meses, ou seja, metade do tempo. Então, uma das formas de se fazer essa conversão, lembrando, pessoal, porque é juros simples, eu posso fazer isso. É pegar os 5% e multiplicar por meio, que vai dar 2,5%. Outra forma é você dividir 5 por 12, que seria os 12 meses do ano. Isso vai te dar aí uma dízima de resultado. E em seguida você multiplica por 6. Agora, para bater certinho o resultado de 2,5, você não deve redigitar esse valor. Você deve fazer 5 dividido por 12 e, sem apagar o resultado, multiplicar por 6 e você também chegará a 2,5. Então a gente segue, seria 15 mil vezes 2,5%. Por que eu não vou colocar o tempo agora? Porque 2,5 já é a taxa equivalente aos 6 meses. Porque a taxa mensal é 0,416,66666, essa dízima que a gente está vendo ali. Aí sim eu a colocaria e multiplicaria pelo tempo, que é 6. Agora aqui a gente vai fazer de forma direta, porque os 6 meses já estão calculados nesse 2,5. 5% para 12 meses vezes meio equivale a metade, ou seja, 2,5%, o equivalente para 6 meses. Por isso eu não vou colocar o tempo na fórmula, porque ela já está embutida. Então, seguindo com o nosso cálculo, a gente faz a conversão para decimal e olha aqui o que eu estava falando.
sempre abaixo dos 10, eu terei um zero após a vírgula, dando 0,025. Muito cuidado, porque se você colocar 0,25, nós estamos falando de 25% e não 2,5%. Então, fazendo a substituição pelo cálculo, terei 15.000 vezes 0,025, que totaliza R$ 375. O que está sendo perguntado aqui no nosso problema? O valor da dívida. Então, como eu tenho que calcular o valor da dívida, a gente precisa usar uma outra formulazinha aqui, que é a do montante, que é o valor final. Então, eu tenho agora que o montante vai ser o capital mais o juro. O montante, então, será os 15.000 do empréstimo mais os R$ 375 de juro, totalizando R$ 15.375. Então, vamos dar a resposta para o problema. O valor da dívida será de R$ 15.375. Bacana, bacana, já terminamos o terceiro exercício e vamos para o quarto. Fica até o final, são 5 exercícios. Fica mais um tempinho aí, depois desse só falta mais um, vamos ficando até o final. Então aqui diz o seguinte, que um capital foi investido a juros simples, com uma taxa de 12% ao ano, sempre muito cuidado com essa informação. E aí ele pergunta, durante quanto tempo esse capital deve ficar investido para que o montante seja o quádruplo do capital? Então, a cobrança parece ser diferente do que a gente vem trabalhando até então, mas vocês vão perceber que a gente pode utilizar as mesmas fórmulas, fazendo a combinação diferenciada com elas. Vamos dar uma olhadinha aqui, vamos montar o nosso raciocínio. Então, quais são as fórmulas que a gente tem? A gente tem a fórmula do montante, que é igual a capital mais juro, e temos a fórmula do juro, que é igual a capital vezes a taxa de juro vezes o tempo. Então, se o juro é igual, dá uma olhadinha aqui, ó. Se o juro é igual a capital vezes a taxa vezes o tempo, eu posso substituir o juro aqui dessa fórmula por isso aqui. Como vai ficar? Montante é igual a capital, tá vendo? Ó, tudo igual aqui, ó. Aí, ao invés de eu colocar juro aqui, o que eu faço? Eu substituo por isso aqui, ó. Porque a gente sabe que juro é igual a capital vezes a taxa vezes o tempo. E como ficaria agora o nosso raciocínio? Lembra que o nosso montante, quando chegar no final desse investimento, tem que ter 4 vezes o capital. Então a gente vai colocar aqui que o montante vai ser 4 vezes o capital. E a nossa fórmula segue normal. Capital mais capital vezes 12% vezes o tempo. E aqui a gente faz uma pausa no cálculo para fazer a conversão para decimal. Como que eu faço a conversão para decimal? Nesse caso, 12 dividido por 100, 0,12. Tá vendo? Acima de 10%, nós não temos mais aquele zero depois da vírgula. Agora é 0,12 mesmo. E a gente já vai substituir ali na fórmula para que possamos seguir. Perceba aqui agora que esse capital, ele está aqui positivo, ele está somando. A gente vai passar ele lá para o outro lado. Como é que vai ficar? 4 capital menos o capital é igual ao capital vezes a taxa de juros vezes o tempo. E aí eu resolvo essa operação, eu tenho 3 capital, que é igual a capital vezes juro vezes o tempo. A gente continua desse lado aqui agora. Então eu tenho ali, ó, o capital que estava multiplicando lá do outro lado, ele passa para cá dividindo. E o que a gente faz agora? A gente vai simplificar os dois e eu terei essa situação. 3 é igual a 0,12 tempo. Na sequência agora a gente coloca o tempo é igual a 3 dividido por 0,12. E chegamos ao resultado de 25. Portanto, qual seria então o tempo necessário para quadruplicar esse capital? Será de 25 anos. Muita atenção aqui, pessoal, porque qualquer enunciado que trouxer uma taxa de juro ao mês, o resultado vai dar em mês.
Se trouxer ao dia, o resultado será em dias. Então aqui o resultado saiu em anos porque a taxa foi dada em anos. Mas será que dá certo esse cálculo? Será que é isso mesmo? Vamos aqui tirar a prova, vamos conferir. Então eu colocaria, vou sugerir R$1.000. Eu inventei esse valor agora só para a gente testar se é realmente isso. Eu descubro o juro, olha lá o juro, que daria 1.000 vezes 3, que daria 3.000. Quando eu pego agora o montante que é igual a capital mais juro, nesse valor fictício aqui, nesse valor que eu inventei para a gente tirar a prova, daria R$4.000, ou seja, a partir de um capital de R$1.000, teríamos R$4.000, ou seja, o quádruplo do investimento depois de 25 anos. Ficou claro? Posta sua dúvida aí. Se tiver dúvida, põe dúvida aí que a gente volta para responder. Vamos seguindo. Última questão. E aí, antes de seguir com a última questão, eu gostaria de falar um pouquinho sobre um parceiro desse canal que ajuda a manter esse canal gratuito, que é a Loja do Estudante. É uma loja parceiro Magalu que, quando você precisa de um celular, de um notebook, de algo para sua casa, para sua empresa e compra na Loja do Estudante, uma parte desse material é utilizado para comprar equipamento, câmeras, editores de vídeo e mais um monte de coisa que já ajudou a melhorar bastante esse canal. Então, precisando de alguma coisa, clica no link abaixo aí na Loja do Estudante e visite. É uma loja parceiro Magalu com garantia de entrega para todo o Brasil. Então, voltando para a aula, o investidor aplicou um capital a juros simples com taxa de 3% ao mês, durante 7 meses, gerando R$ 1.785 de juros. Então, veja bem, um capital que a gente não sabe qual é, foi aplicado a 3% ao mês, e depois de 7 meses de aplicação, ele gerou um lucro de R$ 1.785. O que o problema quer saber agora, qual é o valor do capital investido. Vamos dar uma olhadinha? Bom, então a gente monta o nosso raciocínio aqui. Juros é igual a capital vezes a taxa vezes o tempo. Teremos então o juro, a gente já sabe quanto é, R$ 1.785. O capital é o que a gente quer saber, por isso ficou ali como nossa variável. 3% é a taxa e 7 é o período. Não podemos seguir sem fazer nossa conversão para decimal. Está feita a conversão, traz ela aqui para a equação. 1.785 é igual a capital vezes 0,03 vezes 7. Atenção, atenção. Estudante brasileiro, abaixo de 10%. Tem um zero depois da vírgula, não se esqueça, hein? E aí teremos então 1.785 vezes 0,21, capital, depois que nós resolvemos essa multiplicação. Feita a multiplicação, segue com a equação. E aí eu terei então capital, que é 1.785, dividido por 0,21. Qual será o valor dessa continha? E aí nós teremos então R$ 8.500, que é o valor que foi investido por 7 meses com a correção de 3% ao mês. Dá a resposta para o problema. O capital investido por 7 meses foi de R$ 8.500. E é isso aí, pessoal. Espero que você tenha gostado dessa aula, espero que tenha te ajudado. A ideia foi iniciar bem do princípio, bem do básico mesmo. Inscreva-se no canal, deixa seu like, ativa as notificações, porque vem mais matemática financeira por aí. E você vai ser avisado tão logo o nosso vídeo seja publicado. Até a próxima aula. Muito obrigado.